Você já ouviu falar dos Oni? Na mitologia japonesa, eles são descritos como terríveis demônios com pele vermelha, azul ou verde, chifres e presas afiadas. Representam a força bruta, o caos e a destruição, aparecendo em lendas como criaturas que punem os malfeitores ou espalham o terror onde passam. Mas, apesar de seu papel sombrio, os Oni também carregam significados profundos, simbolizando o equilíbrio entre o bem e o mal. Neste vídeo, vamos explorar as origens, características e histórias fascinantes desses demônios japoneses temíveis. Se liga aí que vai ser foda! Os Oni são seres míticos do folclore japonês, muitas vezes retratados como grandes demônios ou ogros gigantes com aparência aterrorizante. Eles são tradicionalmente descritos com pele em cores vibrantes, como vermelho, azul ou verde, além de chifres afiados, presas salientes e garras perigosas. Sua presença simboliza caos, violência e destruição, características que os ligam frequentemente às forças malignas. No entanto, a figura dos Oni é mais multifacetada do que parece à primeira vista. Embora muitas vezes associados ao mal absoluto, os Oni também podem representar a justiça e a punição divina. Eles são comumente enviados para punir os pecadores e aqueles que quebram as regras da sociedade ou cometem crimes graves. Nesses casos, os Oni agem como instrumentos de retribuição cósmica, aplicando as consequências de más ações. Algumas lendas retratam os Oni como guardiões de portais sagrados, protegendo templos ou regiões de espíritos malignos, uma dualidade que confere a eles uma complexidade simbólica. Os Oni também são criaturas profundamente enraizadas no medo humano do desconhecido e da transgressão. Eles personificam o medo das forças incontroláveis da natureza e da violência, mas, ao mesmo tempo, refletem a ideia de que o mal e o caos podem ser controlados, combatidos ou redimidos. Em festivais japoneses, como o Setsubun, as pessoas participam de rituais simbólicos de expulsar os Oni, atirando grãos de soja para afastar as energias negativas, sugerindo que, embora temidos, os Oni podem ser derrotados ou afastados. Portanto, os Oni transcendem o papel de simples vilões. Eles são tanto símbolos do mal quanto figuras necessárias para manter o equilíbrio entre o bem e o mal, entre o caos e a ordem no mundo. A palavra Oni tem suas raízes no termo japonês antigo On, que significa o escondido ou o oculto. Originalmente, o conceito de Oni não se referia a demônios ou criaturas monstruosas como conhecemos hoje, mas sim a espíritos invisíveis ou entidades que estavam fora do alcance dos sentidos humanos. Eles eram vistos como forças malignas que agiam de maneira furtiva, influenciando negativamente a vida das pessoas sem nunca se revelar. Com o tempo, essa ideia de espíritos invisíveis e malévolos evoluiu, e o termo Oni começou a ser associado a seres monstruosos e demoníacos. A mudança na percepção ocorreu através de uma combinação de influências culturais, mitológicas e religiosas. A introdução do budismo ao Japão desempenhou um papel significativo nesse processo, já que o budismo trouxe consigo conceitos de inferno e punição, nos quais os Oni passaram a ocupar um lugar como torturadores de almas pecadoras. A partir do período Heian, 794 e 1185, os Oni começaram a ser retratados com a aparência que conhecemos hoje em criaturas gigantescas, com presas afiadas, chifres curvados e pele de cores vibrantes, como vermelho ou azul. Essa imagem foi influenciada por representações artísticas e literárias, que gradualmente transformaram os Oni em figuras assustadoras, muitas vezes associadas ao inferno budista e às punições eternas para os pecadores. Embora seu papel inicial fosse mais sutil e espiritual, o Oni se transformou ao longo dos séculos em um símbolo de poder destrutivo, caos e medo. Essa evolução do termo reflete a maneira como a sociedade japonesa antiga passou a perceber o mal e as forças sobrenaturais. Os Oni deixaram de ser apenas espíritos invisíveis para se tornarem entidades físicas que podiam interagir diretamente com o mundo humano, muitas vezes causando grande sofrimento ou sendo invocados para punir os desobedientes. Eles são frequentemente descritos como gigantes musculosos, com pele de cores vibrantes como vermelho, azul, verde ou até mesmo amarelo. Essas cores não são apenas estéticas, mas simbolizam a natureza destrutiva e sobrenatural dos Oni, diferenciando-os dos humanos comuns. Uma das características mais marcantes dos Oni são os chifres que emergem de suas cabeças. Esses chifres variam em tamanho e formato, mas geralmente são curvados ou pontiagudos, acentuando seu aspecto monstruoso e infernal.
Eles também possuem presas afiadas, que projetam-se de suas bocas, dando-lhes um ar ainda mais ameaçador. Seus rostos costumam ser descritos como selvagens e grotescos, muitas vezes com olhos grandes injetados de sangue, que irradiam uma expressão de raiva ou malícia. Além de sua aparência facial assustadora, os Oni são frequentemente representados com garras afiadas e mãos grandes, adequadas para agarrar e destroçar suas vítimas. Seus corpos são cobertos por uma quantidade mínima de roupas, geralmente feitas de peles de animais ou tecidos grosseiros, reforçando sua conexão com o primitivo e o selvagem. Em algumas representações, eles podem até ser vistos com longas garras nos pés, o que lhes dá uma aparência ainda mais bestial. Outro aspecto icônico dos Oni é o Kanab, uma espécie de porrete feito de madeira ou ferro, muitas vezes coberto de espinhos ou pregos. Esse instrumento é uma extensão de sua força bruta e é usado para esmagar qualquer oponente que se atreva a enfrentá-los. A expressão Okanabonio tornou-se até um provérbio no Japão, significando dar poder extra a alguém que já é extremamente forte, tal como um Oni com seu porrete indestrutível. Apesar de sua aparência monstruosa e assustadora, a imagem dos Oni tem evoluído ao longo dos séculos, assumindo também uma faceta cômica em algumas tradições. Uma de suas principais características é sua força física descomunal, muito além da de qualquer ser humano. Eles podem esmagar pedras, derrubar árvores e destruir construções com facilidade, utilizando principalmente suas enormes mãos e seus icônicos porretes, chamados Kanab. Além da força física, os Oni possuem uma gama de habilidades sobrenaturais que os tornam ainda mais perigosos. Eles têm a capacidade de controlar o fogo, sendo muitas vezes retratados em mitos e lendas como seres que incendeiam aldeias ou florestas com facilidade. Esse controle sobre o fogo os coloca como símbolos de destruição, representando o caos que pode consumir o mundo material e espiritual. Outra habilidade poderosa que os Oni possuem é a manipulação do clima. Eles são capazes de invocar tempestades, ventos violentos e trovões, muitas vezes utilizando esses fenômenos naturais como armas para atacar seus inimigos ou causar destruição em massa. Essa conexão com as forças da natureza reforça a ideia de que os Oni não são apenas criaturas físicas, mas entidades ligadas ao próprio tecido do universo, controlando elementos além da compreensão humana. Os Oni também são conhecidos por sua capacidade de regeneração. Mesmo após sofrerem ferimentos graves, eles podem se recuperar rapidamente, tornando-os praticamente imortais em combate. Isso os torna inimigos difíceis de derrotar, já que, mesmo quando atingidos por armas mortais, eles podem se curar e continuar lutando com a mesma intensidade. Em algumas lendas, apenas armas mágicas ou rituais específicos podem impedir essa regeneração, sugerindo que os Oni possuem uma resistência sobrenatural que vai além do mundo físico. Além de suas habilidades físicas e elementares, os Oni também possuem poderes de manipulação mental. Eles podem entrar na mente de suas vítimas, causando confusão, medo ou até levando as pessoas à loucura. Na mitologia japonesa, os Oni desempenham um papel crucial como agentes do sobrenatural, sendo frequentemente retratados como punidores de malfeitores. No contexto do budismo japonês, os Oni são vistos como guardiões do Jigoku, o inferno budista, onde eles torturam as almas dos condenados pelos crimes cometidos em vida. Nessa função, eles agem de forma semelhante aos demônios de outras tradições religiosas, punindo aqueles que desrespeitaram as leis divinas ou humanas. Assim, mesmo com sua natureza temível e maligna, os Oni acabam por ser parte do equilíbrio cósmico, garantindo que a justiça seja feita, especialmente no pós-vida. Além de sua função como punidores dos pecadores, os Oni também são protagonistas em histórias de proteção e ordem. Em algumas narrativas, eles são enviados para punir aqueles que traíram os deuses ou que cometeram atos imorais. Isso os posiciona como instrumentos da justiça divina, mostrando que, em muitas culturas, os demônios podem não ser apenas símbolos de destruição, mas também de equilíbrio, trazendo consequências para as ações negativas dos seres humanos. Os Oni, entretanto, não estão restritos apenas a histórias de terror ou punição. Curiosamente, eles também têm uma presença importante em celebrações populares, como no Festival Setsubun. Esse evento anual marca a chegada da primavera no Japão e é celebrado com um ritual de purificação e proteção contra os espíritos malignos, incluindo os Oni.
Durante o festival, as pessoas realizam o ritual de espantar os Oni, jogando feijões torrados enquanto recitam a frase Oni wa Soto, Fukuva Ushi ou Oni, fora. Sorte, dentro. Esse ato simbólico é uma maneira de afastar a má sorte e atrair a boa fortuna para o novo ciclo que está por vir. O Setsubun não só revela o papel dos Oni como forças do caos a serem afastadas, mas também destaca como eles se tornaram figuras folclóricas culturais, transcendendo seu papel exclusivamente mau. Uma das histórias mais famosas envolvendo um Oni é a lenda de Shutenji, um dos demônios mais temidos da história japonesa. Shutenji vivia nas montanhas e aterrorizava a cidade de Kyoto, sequestrando jovens e levando-as para seu esconderijo, onde ele e seus servos as mantinham prisioneiras. Sua fama era tão grande que nenhum guerreiro ousava enfrentá-lo, até que o lendário Minamoto no Yorimitsu e seus companheiros decidiram agir. Disfarçados de monges, eles conseguiram enganar Shutenji, embebedando-o com sake envenenado antes de desferir o golpe fatal. A derrota de Shutenji é uma das histórias mais celebradas do folclore japonês e tornou Yorimitsu um dos maiores heróis da época. Além da lenda de Shutenji, existem diversas outras narrativas em que Oni enfrentam guerreiros habilidosos, geralmente samurais ou figuras divinas, como os deuses protetores do Japão. Esses heróis são muitas vezes descritos como imbuídos de poderes divinos ou armas sagradas, o que lhes permite confrontar e derrotar os Oni, seres que possuem uma força quase incomparável. As batalhas entre esses guerreiros e os demônios servem como metáforas para a luta entre o bem e o mal, a ordem e o caos, valores centrais na cultura e no código de honra samurai. Outra lenda fala de um Oni que habitava uma ponte e aterrorizava aqueles que tentavam atravessá-la. O herói dessa história, um samurai determinado, treinou por anos para finalmente enfrentar o Oni e, após uma batalha feroz, conseguiu derrotá-lo, trazendo paz à região. Essa história, como muitas outras, destaca a resiliência e a coragem dos guerreiros que lutam contra as forças do mal, mostrando que, apesar do imenso poder dos Oni, eles podem ser superados pela justiça e pela força de vontade. Os Oni são frequentemente retratados em filmes e animações japonesas. No mundo dos animes e mangás, por exemplo, a essência dos Oni aparece em personagens icônicos. Um exemplo clássico é Akuma, da franquia de jogos de luta ou Street Fighter, cuja aparência sombria, poder brutal e natureza demoníaca foram fortemente inspirados nos Oni tradicionais. O anime Naruto também apresenta criaturas que incorporam a força e os poderes dos Oni, refletindo seu papel como forças da destruição e do caos. No cinema japonês, principalmente no gênero de terror e fantasia, os Oni também aparecem como criaturas poderosas, frequentemente ligadas a histórias de vingança ou proteção divina. Filmes clássicos de terror, como os do estilo J-horror, às vezes utilizam aspectos dos Oni para criar atmosferas de suspense e medo. Jogos e RPGs. Nos videogames, os Oni são um tema recorrente. Em jogos como Onio ou Onimusha, os jogadores enfrentam Oni em batalhas épicas, onde esses demônios são retratados como seres imponentes e praticamente indestrutíveis. Nioh, em particular, se aprofunda na mitologia japonesa, representando a ferocidade e a força dos Oni enquanto os jogadores enfrentam esses inimigos em ambientes cheios de misticismo e folclore. Além disso, em RPGs de mesa, como Dungeons e Amp ou Dragões, os Oni aparecem como criaturas poderosas, misturando magia e força física. Oni na vida moderna. Apesar de suas raízes antigas, os Oni continuam a ter uma presença significativa na vida moderna no Japão. Tatuagens de Oni são comuns e simbolizam força, resiliência e o triunfo sobre grandes adversidades. O próprio símbolo do Oni é frequentemente visto como uma representação de proteção contra o mal, além de ser um lembrete da luta contra as dificuldades. Muitos tatuadores japoneses usam a imagem do Oni em seus desenhos para representar tanto o mal quanto a superação. Os Oni são criaturas complexas da mitologia japonesa, representando tanto o mal quanto a justiça divina. Embora sejam vistos como demônios temíveis, também desempenham papéis de punição e proteção, simbolizando o equilíbrio entre destruição e ordem. Sua influência permeia a cultura popular e espiritualidade japonesa, desde festivais até videogames. Com uma rica simbologia, os Oni continuam a fascinar e inspirar gerações, refletindo o poder e o mistério do sobrenatural. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais conteúdo relacionado à mitologia,
ao sobrenatural e a outros tópicos fascinantes, não hesite em se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo com perguntas, sugestões ou compartilhe suas próprias histórias e experiências. Além disso, ative o sino de notificações dessa forma. Você nunca perderá um novo vídeo e estará sempre atualizado com nosso conteúdo.